E aí galera, tudo bem? Aqui é o Ayrton. E aqui é a Gabi. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os custos do intercâmbio dessa senhorita. Quer dizer, dessa Exatamente. senhora. Bom, foi um mês, né, que eu passei lá em Toronto. Então, tiveram muitos custos, muitas coisas que a gente precisou investir. Então, a gente quer compartilhar com vocês, até para vocês terem uma noção de quanto que custa passar um mês, né? No meu caso, na verdade, nem foi um mês, foi 28 dias. Foi 28 dias em Toronto, então vamos lá. É isso aí. E a gente separou bem em categorias, até para vocês entenderem quanto que você vai gastar em média com cada coisa. Claro que cada pessoa é diferente, são necessidades diferentes. Às vezes são pacotes de intercâmbio que estão inclusos coisas diferentes. A gente vai falar sobre tudo. Eu tô participando aqui do vídeo porque, querendo ou não, é um planejamento que a gente fez em casal para que a Gabi pudesse ir lá. Foram alguns meses planejando isso, guardando dinheiro para que a gente pudesse realizar. Então, a Gabi vai falar um pouco do que ela achou de cada coisa e eu falo aqui a questão dos valores, e a gente separou em diversas categorias, como alimentação, transporte, passeios, o próprio intercâmbio, compras, hospedagem e outras coisas mais. Então, vamos começar primeiro por alimentação. O valor que a gente gastou em alimentação, a gente vai falar aqui tudo em dólar, tá? E no final a gente vai fazer a conversão disso para reais e falar o valor total já em reais. Mas de alimentação a Gabi gastou 220 dólares e 73 centavos. Isso porque na alimentação eu só basicamente comprei alguns lanches. Comprei também o whey, né, para me ficar tomando enquanto eu estava lá. Mas basicamente esses 200 dólares aí eu comprei de alimentação, de besteiras, assim, sabe? Quando ela fala lanche, não é lanche numa lanchonete. É ir na Dollarama e comprar salgadinho, pipoca e coisas assim, né? Chocolate, algumas bolachas, algumas coisas que eu acabava consumindo durante o dia, né? Até mesmo porque a minha alimentação, ela estava toda dentro da homestay. E só para vocês terem uma noção, a alimentação em Toronto, assim como muitas outras coisas, são bem caras, né? A alimentação é um dos itens mais caros. Por exemplo, sei lá, um hambúrguer com uma batata frita e um refrigerante. Você não vai gastar menos de 10 dólares. Então, Na verdade, até mais, né? Até como exemplo, desses 220 dólares que a Gabi usou, teve um local que ela foi específico que deu mais de 15% desse valor, então a gente tá falando de mais de 35 dólares. E Isso. teve o lanche lá quando foi pra Niagara, que ela comeu um hambúrguer com batata frita e refrigerante, que foi quase 20 dólares. Sim, 20 então dólares. Aí vocês conseguem ter uma noção dos custos, né? Se você quiser falar desses dois casos específicos, eu acho que é bem legal. Bom, a gente foi pro barbecue coreano, que a galera que é brasileira foi lá para experimentar, né? Juntou um pessoal. E essa é até minha dica também, se você quiser experimentar o barbecue coreano, o ideal é que você vá com uma galera, porque o preço lá você paga pela carne, né? Pela quantidade de carne, e as porções você pede limitadamente, né? Você serve. Na verdade, eles servem para você o quanto você quiser de porções. É como se fosse um rodízio, mas a única coisa que tá limitada é a carne, né? É a O resto é à carne. vontade. Então, se você for sozinho, você vai pagar quase o mesmo valor que um grupo paga nesse barbecue, né? Eu posso até deixar para vocês aqui na descrição qual é o local direitinho, que inclusive é uma experiência que eu acho que vale muito a pena. Se você gosta de experimentar outras comidas, né? Para mim foi uma experiência muito interessante, porque eu não imaginava que eu iria viver isso. E também um outro custo que eu tive, que foi lá na Niagara Falls, né? Que foi dentro do outlet, porque eu estava realmente com muita fome, mas eu poderia ter chegado em casa e ter comido também. Até falando sobre a homestay com relação à comida, lá eu não tinha nenhuma limitação, mas eu sabia que em outros locais, por exemplo, um colega que estava dentro do ônibus comigo falou: lá na minha homestay é só até 9 horas da noite que eu posso chegar para comer. Só que lá na minha não, eu não tinha essa alimentação de horário. Até só aproveitando nesse caso, a gente vai falar lá no intercâmbio, mas no caso do local onde a Gabi ficou, por isso que de certa forma ela gastou pouco de alimentação,
ela tinha 3 refeições. Ela tinha o café da manhã, o almoço e o jantar. Isso. Normalmente o café da manhã era uma coisa mais simples, o almoço são sanduíches e o jantar, sim, era comida. Sim, exatamente. E aí nesse do Niagara que ela falou foi $18 mais ou menos, né? E esse do barbecue foi $35,58 por pessoa. Então foi uma boa fatia desses 220. Exatamente. E agora vamos falar então de outra categoria. E a próxima categoria que a gente vai falar é sobre transporte. Aqui basicamente são 2 custos que a Gabi teve. Um foi o transporte durante o mês, que é o Prestocard lá com passe mensal. E o outro foi Uber quando ela chegou para ir para a casa que ela ia ficar e na volta para o aeroporto. Então foram 2 Uber que ela usou. Então, sobre o Prestocard, existem 2 coisas que eu quero falar para vocês. Que a primeira é sobre o passe mensal. O passe mensal, você precisa pensar realmente se você vai utilizar ele todo. Você precisa realmente dele, tá? Porque ele é um custo alto, né? Ele não é tão barato. E você também tem que ter uma noção se você vai utilizar ele em todo o seu esplendor, né? Digamos assim. Porque em geral você paga arredondando $160, porque $4 é o cartão e 156 é o passe mensal. E pelo que a gente fez de conta, se você usar menos de 3 vezes por dia, não vai valer a pena. Vai valer mais a pena você pagar separado. E quando a gente fala 3 vezes, é 3 horários bem distintos, né, amor? Porque tem aquela experiência que quando você paga uma vez, você tem um tempo para pegar vários transportes, né? Isso, você tem 2 horas para pegar outro ônibus ou um streetcars. Ou o metrô também, né? Ou o metrô também. E no meu caso, como eu estava numa estação, então eu entrava e eu não pagava novamente o metrô. Então, na minha ida, tanto de casa para a escola quanto da escola para casa, eu só pagava uma passagem. E ela usava 3 transportes, né? Tipo, Exatamente. De casa saía, pegava um ônibus, pelo tempo podia pegar outro, ela pegava outro, só que esse era um ônibus que levava até a estação, então ali não teria cobrança. Mesmo que tivesse fora do tempo, né? Exatamente. Mas no caso estaria dentro. Exatamente. E na volta era o mesmo percurso. E caso você esteja indo para Toronto para estudar, você também pode buscar adquirir, né, um documento na escola que eles vão te encaminhar para a estação lá da Bathurst, né, onde você consegue o passe estudantil, onde você vai ser cobrado apenas o valor de estudante. Então, exato, isso também é outra forma de economizar com o transporte lá na... Só que se você for pegar o passe mensal, o ideal é que você faça isso antes de adquirir o passe mensal. E é uma experiência que a gente só descobriu depois de a Gabi já estar lá. Mas para vocês terem uma ideia, enquanto o passe mensal para qualquer pessoa é $156, para estudante fica 128, se eu não estou enganado. Então tem uma diferença bem interessante. Isso. E para quem vai passar mais tempo, é ainda mais vantajoso. E aí no caso, teve 2 situações aqui de Uber. Um foi quando a Gabi chegou, ela chegou num horário bem ruim, ela chegou 11 horas da noite. E aí ela pagou R$39,45 para ir para casa onde ela ficou, isso em dólar, tá? Então, esse caso, como a gente falou num outro vídeo aqui sobre transporte, que o Uber não aceita cartão de débito lá fora, então ela precisou usar o cartão de crédito. E aí começou a surpresa dessa diferença, né? Porque dá uma grande diferença. Então, quando você puder, use a Wise, que você vai economizar um pouquinho aí. Tem aqui embaixo um link para vocês conhecerem. Mas nesse caso, os R$39,45 a gente pagou o equivalente a R$167,38 do aeroporto para casa. Coisa de 30 minutos de transporte. E na volta foi um pouco mais barato, né? Foram R$34,24, mas porque foi uma versão compartilhada, né? Isso, foi uma versão compartilhada. E foi o mesmo trajeto, né? Não mudou nada. Não teve nenhuma diferença. Só no preço. Que aí já caiu para R$133,17 em reais. Então, se você tiver a oportunidade de pegar o compartilhado, pegue, né? Até porque os carros lá são bem grandes, então você não vai ter problema de não tem espaço na mala ou tem muita gente. Não, é tranquilo. E uma outra dica que, como a Gabi tava lá, mas eu sempre tava aqui tentando ajudar com transporte e tudo mais, se você quiser, você consegue ir do aeroporto para praticamente qualquer lugar de Toronto usando transporte público. Eles têm uma linha de metrô que leva basicamente até o centro, é um pouco mais cara, em torno de $10, mas tem muito ônibus de linha que chega até o aeroporto e sai do aeroporto, né? Então você consegue economizar bastante. No último dia, a gente cogitou a possibilidade de a Gabi ir para o aeroporto de ônibus, onde ela ia pagar, se fosse para falar em preço, $2,30. Ela ia pegar apenas 2 ônibus. Então a próxima categoria é sobre os passeios e atrações que a Gabi fez durante esse tempo.
ela gastou um total de 381 dólares e 42 centavos. E qual foi os passeios que ela fez? Ela fez Niagara Falls pela escola, Algonquin Park pela escola, o Disney Immersive, que foi por fora. Além disso, ela usou o City Pass, que ela conheceu o aquário. Não, o aquário foi por fora, né? Mas teve CN Tower, Casa Loma, Science Center e outras duas atrações. O zoológico, o City Cruise. Cruise. E tem mais um. Não. Tá. E o Royal Ontario Museum. Mas aí esse aí foi gratuito, porque esse foi num dia específico. Então tem vídeo aqui falando um pouco mais sobre essas dicas, dá uma olhada aqui no canal. E além disso, teve um dia que ela foi para Toronto Island, que ela precisou pagar a balsa. Mas acho que o grande ponto aqui em relação aos passeios é sobre o City Pass, porque boa parte desses passeios que a Gabi fez estava incluso no City Pass. A gente comprou o City Pass, ele custou 122 dólares canadenses, e atenção, e como o City Pass existem em várias cidades do mundo, ele cobra em dólar americano no site. Como a gente pagou pelo Wise, ele converteu para dólar canadense, que foi o valor de 122 dólares apenas no City Pass. E aí eu te pergunto, valeu a pena fazer o City Pass? Então, se você gosta muito de museus, talvez seja interessante adquirir o City Pass. Mas você também tem que lembrar que você só tem 9 dias para concluir. Eu tive uma certa dificuldade, né, para fazer todas as atrações dentro dos 9 dias, até porque eu estava estudando. Então, eu estudava de manhã e corria para atração à tarde. Mas, se você gosta de museus como Casa Loma, o Ontario Science Center, que é uma atração mais para família, o Royal Ontario Museum, talvez valha a pena. A partir de 3 atrações já vale a pena comprar o City Pass. Mas você precisa ver quais são as atrações que tem lá no City Pass e se elas estão do teu gosto, tá? Por exemplo, uma atração que existia antigamente e hoje não tem mais, que é o aquário, que pra mim ele faz muita diferença. Então é uma atração que eu gostei muito, então eu recomendo. Então quando você estiver lá, antes de comprar, dá uma olhada nos sites, porque também tem uma outra coisa. Uma atração como o Royal Ontario, uma vez no mês eles têm uma gratuidade. Então na terça-feira do mês. Então você olha lá no site. E assim como outros museus também tem gratuidade. E não só isso, né? O aquário, por exemplo, se você for depois das 5 horas da tarde, você paga 5 dólares a menos. Exatamente. Então tem algumas sacadas aí para você tentar economizar também. E um adeno sobre o aquário, eu comprei o aquário indo direto lá. Porque eu estava tentando comprar pelo Wise e infelizmente não sei o que aconteceu, não estava passando. Mas eu fui lá direto e eu consegui a gratuidade também. Eu pude escolher qual dia eu queria ir. Ou a gratuidade, não, desculpa. O desconto. Então, indo lá no aquário também você consegue. Mas com relação ao City Pass, eu gostei, tá? Eu curti, mas eu não pagaria novamente pelo City Pass. Talvez da próxima vez eu comprasse cada atração separadamente, que eu tivesse tempo para escolher todas as atrações que eu gostaria de visitar. E um ponto alto do City Pass, não deixe de ir na CN Tower se você gosta de altura, tá? Se você não gosta de altura, que é o meu caso, não pagaria novamente para ir na CN Tower. Veria ela de longe, porque o grande esplendor dela é realmente de fora, tá? Então essa é a minha recomendação para o City Pass. E detalhe, se você quiser saber um pouco mais dessa experiência que a Gabi teve lá no City Pass, clica aí em cima para que você possa dar uma olhada. Afinal de contas, ela foi no City Pass, foi no aquário, todos esses locais que a gente está falando, ela gravou vídeo aqui no canal. Então já clica aí, dá uma assistida nos vídeos, vê a experiência dela, que foi bem interessante. Foi. Principalmente na CN Tower. Tá tudo lá. Então vamos pro próximo aspecto? Sim. Então aqui a gente separou em compras. E dentro de compras a gente separou duas situações. Lojas físicas, onde a Gabi comprou várias coisas, como lembranças, esse tipo de coisa. E lojas online. E em loja física, vamos falar primeiro dela, a Gabi gastou 281 dólares e 96 centavos. E o que mais ou menos tu comprou aí, amor? Então, nas lojas físicas eu comprei algumas roupas, né? Comprei várias lembranças para trazer. 2 mochilas. Ah, sim, comprei 2 mochilas básicas, né? Não foi muita Aquelas coisa. portáteis, né?
Isso. Mas a minha recomendação para caso você queira fazer compras, e se você for para Niagara, espere o outlet, porque lá as coisas são mais baratas do que em Toronto, né? Toronto é uma cidade extremamente cara, assim, tudo. Eu achei tudo caro, sinceramente, né? Pro que eu tinha pensado, para a realidade que eu tinha visto de outras pessoas. Então, a minha recomendação para compras tente ir no outlet ou tente ir no Val Mills, né? Que é o shopping, um grande shopping que tem lá. Que é uma cidade acima de Toronto, mas é colado, assim. Sim, exatamente. E de lojas online dessa categoria, acho que eu que posso falar, que basicamente foram as minhas compras daqui, foram $319,76. Basicamente, o que a gente comprou? Um powerbank para poder a Gabi usar lá. Então, em breve vai ser um vídeo aqui no canal falando sobre esse powerbank. Então, já aproveita, se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo. E outras coisas pra gente, produção de conteúdo aqui, como um SSD para o computador e HD externo de 2 teras. Então, tava valendo muito a pena isso. Para vocês terem uma ideia, essa questão do HD externo, aqui no Brasil, a gente comprou um de 2 teras, lá tava $170, 620, R$630, e o mesmo aqui no Brasil tá 1.200. Então a gente aproveitou essa oportunidade que a Gabi tava lá para comprar algumas coisas. Mas eu acho que de compras basicamente é isso. Vale muito a pena comprar coisas de tecnologia lá online, principalmente na Amazon, faz muita diferença. E caso você vá fazer esse tipo de compra para tentar aproveitar, a Amazon sempre lá acaba sendo muito interessante, porque tem entrega rápida, você não precisa necessariamente fazer entrega no local onde você está hospedado, você consegue fazer entrega no locker, né, que é locais de armazenamento em locais públicos, então você vai receber um código para ir lá retirar, e você pode aproveitar os 30 dias do Amazon Prime gratuito, então a questão da entrega você provavelmente não vai pagar taxa de entrega na maioria das suas compras. E aqui, basicamente, a gente encerra as coisas em dólar. E então, para a gente gerar aqui, daqui a pouco, os valores, basicamente, a nossa cotação média de dólar foi 3,70. Lembrando que a gente está falando do dólar canadense, não do dólar americano, existe essa variação. E agora a gente vai falar um pouco mais dos gastos feitos em reais, que aí dentro tem passagens aéreas, hospedagens e questão de documentação, além do intercâmbio. Então, para a gente começar com passagem aérea, esse aqui é um item muito mais rápido, né, Amazon? A gente teve que comprar 2 passagens. Basicamente, como a gente mora em Blumenau, uma delas foi de Navegantes até São Paulo. A gente fez isso um dia antes de a Gabi ir, para ela poder descansar, antes de um voo bem cansativo. E esse caso, a gente pagou R$670, Navegantes São Paulo Navegantes. E a outra passagem que foi São Paulo, Bogotá, Toronto, Toronto, Bogotá, São Paulo. Quanto que a gente pagou, Amazon? R$3.510,20, né? Pra mim foi um valor bem interessante, né, que a gente achou. Foi bem interessante, até mesmo porque eu conversei com outras pessoas e as pessoas pagaram bem mais caro que isso. Teve gente que pagou 6 mil, então foi um bom preço. E isso tudo acontece por conta de planejamento, né? A gente tinha essa definição de que a Gabi ia fazer esse intercâmbio em outubro há um certo tempo atrás, então a gente foi monitorando. Essas passagens normalmente estavam acima de 5 mil, 6 mil, e chegou um momento ali, eu acho que em torno de uns 4 a 5 meses antes da viagem dela, que teve uma promoção e estava 3.500, então a gente aproveitou ali aquela oportunidade. Mas um adendo aqui, né, que as passagens, quem quer voos diretos com a Air Canada, o voo vai ser teoricamente mais rápido, né? Mas você vai também pagar muito mais. Então... E fora o tempo que você vai ficar dentro de um avião, né? Exatamente. O voo direto ele é em torno de 11 horas dentro de um avião. No caso da Gabi foi basicamente 2 pernas de 6 horas aí fazendo um arredondamento. É claro que teve o período ali que eu perdi dentro do aeroporto, mas pra mim foi muito melhor do que ficar o tempo todo só dentro do avião. E além disso, a gente precisou de uma hospedagem em São Paulo, porque a Gabi foi um dia antes para São Paulo. Então a gente pagou R$280, ela ficou num hostel, mais num quarto individual, lá próximo do aeroporto de Guarulhos. E lá também tinha o transfer do aeroporto pro hostel, quanto do hostel pro aeroporto. Então acabou economizando o Uber nesse caso, se fosse para algum outro local, né? Exatamente. E como eu saí bem cedo na ida, então mesmo assim tinha transfer era 24 horas, na verdade. Porque a Gabi, por exemplo, ela chegou 11 horas da manhã, tinha a van disponível para levar ela pro hostel, e na hora de ir embora ela foi pro aeroporto 3 da manhã e o transfer estava funcionando.
E aí, falando de documentação, aqui é uma coisa que todo mundo vai precisar, que é passaporte. Então, a gente gastou R$ 257,25 no passaporte. E teve também o visto canadense, que no caso, como a Gabi já tinha visto americano, ela precisou apenas fazer o visto eletrônico, que são $7 canadenses, que deu na época R$ 28. Então, aí de documentação, totalizando R$ 285,25. E o último ponto aqui foi a questão do intercâmbio em si, né? A questão da assessoria, escola, hospedagem e tudo mais. Eu acho que a Gabi é a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas nesse caso a gente gastou R$ 11.167,10. E a empresa com que eu fechei foi a World Study, né? Não foi a empresa mais barata que eu cotei na época, mas eu fechei com eles por causa de toda a atenção que eu recebi, de todas as minhas dúvidas eles tiraram. Então, por isso eu acabei fechando. Além disso, até para completar, a gente chegou aí lá algumas vezes, a gente Sim. teve essa questão presencial e acho que teve um ponto interessante, né? A gente teve até mudança de data do intercâmbio. Sim. Inicialmente a Gabi ia fazer em maio, tava tudo certo já, a gente tinha começado a pagar e aí a gente decidiu fazer essa mudança para outubro e não Sim. teve problema, eles Não fizeram teve toda a custo mudança. adicional. Tudo que a gente precisou, eles atenderam muito bem nesse caso, Sim, né? Isso exatamente. é legal falar. E aí, dentro desses 11 mil que eu paguei, estava inclusa a hospedagem, já com 3 refeições, a escola, a taxa de assessoria da Word, tá? E só para falar para vocês uma coisa que é bem interessante, algumas algumas empresas de intercâmbio, eles oferecem o transfer, né? No meu caso, eles me ofereceram também, só que eu achei que estava muito caro e realmente, quando eu cheguei em Toronto, eu percebi que tinha valido a pena essa escolha, né? Então, pegar o Uber no aeroporto foi muito mais barato do que pagar pelo transfer que me foi oferecido. E alguns outros colegas me falaram que pagaram $50 pelo transfer. Não era o meu caso, mas $50 foi muito mais do que eu paguei no Uber. Então, que a gente pagou ali uma média de $35 a $40, se for ver, né? Exatamente. Mas a gente até chegou a ver que lá tem um sistema de táxi diferenciado, que eles cobram por tabela. E nesse caso da Gabi, se fosse por esse, quando você chegasse lá, como se fosse o táxi do aeroporto, dava quase $70. Então também, nesse caso, eu acredito que ou Uber ou Lyft, que é uma empresa muito forte lá, concorrente do Uber, vão ter preços bem similares. E só falando para vocês, com relação à escola que eu fiquei, foi a ILAC. No geral, eu gostei da escola, só que se você procura uma escola que tenha poucos brasileiros, talvez lá não seja o lugar certo, tá? Porque lá tem muito brasileiro mesmo. Mas eu fico com dúvida se nesse caso é a ILAC que tem muito brasileiro ou se é Toronto que tem muito brasileiro fazendo intercâmbio. Eu não sei, só sei que a ILAC tem muito brasileiro. E uma outra coisa assim que eu percebi que me incomodou um pouco na ILAC é que, no geral, eles estavam querendo abarcar muitos alunos, então os conteúdos passavam muito rápido, né? Coisas que pra gente que tá aprendendo uma língua nova, regras gramaticais, coisas que são mais difíceis de a gente aprender, passavam muito rápido. Então, e também quem estava chegando tinha que se adequar rapidamente ao método. Então, é algo que vale a pena você perguntar, né? Na hora que você for fechar o seu intercâmbio, qual é a escola e verificar qual é o método. Mas assim, eu gostei bastante do livro que me foi indicado. Eu achei que eu fui para a turma certa, né? Eu consegui acompanhar os conteúdos. Que você faz um teste de nivelamento, né, antes de chegar. Exatamente. Então, eu achei que nesse sentido, e também um outro ponto positivo assim que eu gostei da ILAC é que lá eles têm pessoas que falam português, falam espanhol, falam chinês. Então, isso ajuda muito, principalmente em a gente resolver algumas situações que acontecem no dia a dia, né? Então, e todo mundo foi sempre muito solícito lá. Eles sempre procuraram ajudar a gente. Mas a minha grande crítica é com relação à rapidez do método. E um ponto que a Gabi não falou e eu acho que é legal falar, em relação à questão do material, eu vi que, por exemplo, eu tentei ajudar a Gabi para baixar e tudo mais,
ela tem acesso por mais de um ano ainda ao material. Então isso também é legal, você volta e consegue continuar estudando um pouco mais sobre a língua que você escolheu, né? E também o livro lá, ele é bem... Didático? Ele é bem didático, né? Você consegue ir acompanhando sozinho, né? Porque ele é um livro completo, ele tem os áudios, tem os vídeos, tudo certinho, você consegue acessar pelo seu tablet, pelo seu computador. É isso aí, então vamos falar um pouco mais aqui sobre o valor total desse intercâmbio. Então, basicamente, em Toronto, já convertendo para reais, tá? A Gabi gastou R$ 5.346,87. De passagem foram R$ 4.180,20. De documento, R$ 285,25. A assessoria, R$ 11.167,10. E deu um total de R$ 20.979,42. Então, quase R$ 21 mil. Então, uma coisa que eu acho interessante, se você for fazer esse tipo de investimento, que a gente sabe é um valor muito alto, não é um valor baixo, a gente tá falando de um mês, né? Um mês fora de casa... 28 dias. 28 dias, 21 mil reais, é quase R$ 700 por dia aí. Então, pense bem, estude bem, procure, veja vídeos, não só o nosso, procure de outras pessoas para que você esteja bem informado, faça a escolha certa e o melhor planejamento sempre é aquele que cabe no seu bolso. Então, se é seu sonho, corra atrás que com certeza você vai conseguir realizar. E também uma outra dica é com relação à alimentação. Se você puder, se você tiver a opção, pegue as 3 alimentações dentro da homestay. Era isso que eu ia falar. Que vai fazer muita diferença mesmo. Eu não estava no intercâmbio, a Gabi que estava lá, mas se eu tenho uma dica, porque normalmente você pode escolher, por exemplo, com a agência, eu quero só a escola e eu vou pegar um Airbnb, alguma outra coisa. A visão que eu tenho daqui não faça isso. Pegue a acomodação, porque provavelmente a acomodação, e a Gabi vai poder falar sobre isso, vai te ajudar muito a desenvolver o teu inglês, porque você vai estar numa casa de que não é um brasileiro ou sozinho, onde você não vai estar conversando com ninguém. Então ali vai ser um momento de realmente colocar à prova o teu inglês, colocar para falar e com certeza o teu desenvolvimento vai ser muito melhor. E falando sobre a homestay, assim, para mim foi uma experiência super legal, porque era só eu e mais uma outra pessoa, né, a pessoa que estava me recebendo. Eu pude ter uma imersão realmente no inglês, que era realmente o que eu queria. Mas assim, eu também fui preparada para não ter essa imersão, tá? Então, quando eu fui para reunião de pré-embarque lá na Word, ela já me falou, olha, pode ser que a família não seja tão receptiva assim, pode ser que Às vezes a família passa o dia todo trabalhando, né? Exatamente, então... Mas eu já estava preparada para isso e quando eu cheguei lá, graças a Deus, eu tive uma boa surpresa, né? E foi muito bacana. E eu também vi que outros colegas pegaram homestay. Alguns colegas tiveram experiências ruins, né? Mas outros também tiveram experiências muito boas. Então, infelizmente, é uma loteria. Você não sabe exatamente em que você vai ficar. E lembrando que também uma outra crítica que eu tenho à ILAC, né? Que querendo ou não é ela que organiza toda essa questão da homestay, foi que eu só fiquei sabendo pra onde eu ia um dia antes. No sábado, a Gabi já estava em São Paulo esperando o avião para ir pro Canadá. Ela sabia onde ela ia ficar hospedada, né? Eu não sabia pra onde eu ia, sendo que eu tinha planejado ficar no Airbnb na chegada e depois ele foi cancelado e eu acabei desistindo de pegar outro. Mas foi só um dia, gente. Então eu passei a ansiedade semana... assim estoura, né? Eu passei a semana inteira apreensiva sem saber pra onde exatamente eu ia. E a culpa não é nem da agência, né? A gente ficou pressionando a agência pra tentar descobrir eles também, mas é uma questão da própria escola. No caso da ILAC, né? Pode ser que outras seja diferente. Sim, exatamente. Então, esses são os adenos com relação à ILAC. Então, quando você for fechar, saiba que tem essas situações e que é o ideal você perguntar antes para você fazer uma boa escolha. E eu acho que mais uma coisa que eu gostaria de falar é, se você decidir pelo Airbnb, por exemplo, para tentar economizar, não esqueça de um detalhe, não vai ter comida pronta. Você vai estar lá, não é de turismo, você vai estar, por exemplo, um mês estudando. Então qualquer tempo é tempo. E você tem que parar para fazer seu café, para fazer seu almoço, para fazer seu lanche. Só que o almoço normalmente você vai estar na escola, porque, por exemplo, a Gabi fez um curso que não era o maior tempo possível que poderia. Mas a aula dela só acabava 1h da tarde.
Então, tudo isso é importante e como a Gabi falou, a alimentação no Canadá é caro. Então, se você não for fazendo no seu Airbnb, você se prepare para gastar rios de dinheiro com alimentação. Exatamente. Então, isso é legal ter esse feedback também. A gente até chegou a pensar em a Gabi não pegar o homestay, pegar o Airbnb, mas até isso lá também é muito caro. Quando a gente viu, o Airbnb estava mais de 4 mil reais, assim, numa casa compartilhada, né? Igual o homestay. Então é melhor fazer pela escola, que tá tudo certinho, qualquer coisa tem para quem reclamar, né? Sim. E só falando a experiência de uma outra pessoa, a pessoa pegou um Airbnb, era 3 mil, mais de 3 mil, eu acho. Preço bem parecido com o que pagaria no homestay. Era mais ou menos isso, só que ficava próximo à escola. Era um único benefício. A única sorte, né? Só que era um lugar também minúsculo. Então, tenha certeza que se você for por... Não estou defendendo a homestay, tá? Mas com relação ao Airbnb, várias pessoas que eu soube que pegaram o Airbnb acabaram ficando no porão. Então, aquele que você ia ficar no dia de chegada era um porão? Era um porão, então provavelmente a sua experiência vai ser um pouco prejudicada, né? E normalmente os valores mais em conta eles são longe, né? A gente tá falando tipo de 2 horas do centro de Toronto, onde normalmente ficam as escolas. Sim. A Gabi, que tava num local perto, era 1 hora, 1 hora e pouco de transporte. Acho que é isso, né? A gente já falou bastante coisa. Sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês, tirar a dúvida. Esse vídeo a gente falou de muita coisa, principalmente sobre os valores, mas das experiências com cada uma dessas situações. Então, compartilha com as pessoas que você sabe que tem essa vontade de fazer um intercâmbio. Isso é muito importante, né, Amazon? Afinal de contas, a experiência que você teve é legal também passar para os outros, né? E também a gente vai deixar listado aí, né, todos os valores para vocês e com o valor total, até mesmo para vocês poderem analisar e ver como vocês podem se organizar para isso. É uma boa experiência. É uma experiência muito legal, você conhece outras pessoas, você fala uma outra língua, você é obrigado a falar outra língua. Então, é uma experiência que eu recomendo para qualquer pessoa, né? Desde criança até, sei lá, senhores e senhoras. Então, eu acho que é bem engrandecedora. É isso aí. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Afinal de contas, são vários minutos aí. Comenta aqui embaixo, intercâmbio da Gabi, que eu vou deixar um coraçãozinho pra você e, claro, deixar nosso comentário. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like aí, é muito importante pra gente. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. É de graça e ajuda muito a gente a conseguir crescer aqui na plataforma, entregar nosso conteúdo para mais pessoas. E, claro, aproveita, ativa o sininho aí para receber todas as notificações. Então, vamos até a próxima aventura. Vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Tchau.